Há um tema, um tom em geral que nós não nos revemos sobre algum otimismo no evoluir do plano de recuperação de aprendizagens, da autonomia das escolas, no processo de descentralização, na própria processo de avaliações e aferições. Ainda há pouco comentou que há dados, mas ainda recentemente numa audição com a CNE, não há uma cultura transversal de dados e temos de ser bastante mais ambiciosos em relação a isso. Eu gostava de dizer o seguinte em relação aos docentes em geral. Nós temos tido várias discussões em plenário aqui nas últimas semanas sobre a situação precária, não no sentido que o Bloco de Esquerda e o PCP costumam utilizar o termo precário, mas no sentido frágil em que os docentes estão. Também aqui já referi que não é suficiente dizer que valorizamos os professores, dizer que é preciso ter uma política positiva para os professores para que ela aconteça. Nós basta abrir os jornais, basta irmos às escolas e a situação está deteriorada. E o que temos hoje não aconteceu de um dia para o outro. O envelhecimento não aconteceu de um dia para o outro, a desmotivação não aconteceu de um dia para o outro e as políticas de educação dos últimos anos têm levado a escola e os professores mais para umas ruas de amargura do que para visões de esperança. Nós hoje falámos aqui também de muitos problemas de fraudes, de absentismo, de temas que não estão resolvidos. Falta, na nossa opinião, na opinião da Iniciativa Liberal, não é só uma questão de urgência. Falta uma questão de urgência em relação à educação, em relação à política dos professores. Falta também uma dignificação e uma dignidade da própria classe docente. As políticas do PS, com o arco de governação do Bloco de Esquerda e do PCP, mais do que valorizar os professores, têm desvalorizado os professores. E por isso, mais fim de um plenário, não fica clara a resposta. E vou-lhe dar a oportunidade para dar essa resposta. Mas a nós ficamos insatisfeitos para os professores que nos estejam a ouvir e que fiquem com mais esperança no futuro. Para jovens que queiram ir para a carreira de docentes, não ficam daqui mais entusiasmados. E nós devíamos estar todos muitíssimo centrados, não no espectro negativo e não no tom genérico em que aqui o debate se produziu muitas vezes, mas sim em perceber como é que a profissão para a docência e como é que uma verdadeira visão de futuro poderia ser acautelada. Gostaria que desse uma resposta mais clara, nomeadamente para como é que os jovens podem ter na docência, verem ser professor como uma profissão verdadeiramente nobre e digna que o país precisa. Obrigado. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta relevante. Como é que nós comunicamos aos jovens que queremos que venham ser professores, e todos queremos que venham ser professores, as virtudes desta profissão, que também é minha, embora no ensino superior, é a profissão do Sr. Secretário de Estado como professor do ensino básico e secundário, e nenhum dos dois a trocava por outra. E como não somos masoquistas, isto significa que vale a pena ser professor. E há um primeiro passo que é importante. Primeiro, dar a conhecer ao país aquilo que se passa nas escolas portuguesas e que é muito bom, em vez de estarmos sempre a pintar cenários dramáticos, terríveis, sobre o que se passa nas escolas portuguesas. As nossas escolas trabalham bem, têm respostas educativas muito interessantes, têm projetos educativos que nos colocam em lugares de grande comparabilidade e de grande qualidade em contexto internacional. É, aliás, por isso que estamos constantemente a receber pedidos de visitas de delegações de outros países para virem visitar as nossas escolas e conhecer o que aqui está a acontecer. Não é um nem dois, são já dezenas de países que querem conhecer o sistema educativo português. Aquilo que tem vindo a ser feito pelos governos do Partido Socialista são respostas, primeiro, de inverter a trajetória de redução do número de professores nas escolas, de negociação na organização do ano letivo sobre as condições de trabalho dos professores, aumentámos as horas disponíveis para a direção de turma, integramos apoios tutoriais na componente letiva dos professores, trabalhámos questões como o horário dos professores do primeiro ciclo, com a contabilização dos intervalos, reduzimos a precariedade, descongelámos as carreiras, contratámos mais técnicos para apoiar os professores nas escolas.
há algo que pode ser dito aos jovens. Este momento, quem entrar para a carreira de professor vai encontrar uma carreira descongelada, vai encontrar uma carreira com redução da precariedade, vai encontrar uma carreira em que já atualmente 86% dos professores têm um vínculo permanente ao sistema educativo. Eu desafio-a a encontrar muitas profissões mais liberais em que encontra este nível de vinculação e vai encontrar uma perspectiva que é aquela em que estamos a trabalhar, de estabilidade, de fixação aos territórios. E por isso, também aproveitando para saudar os jovens que estão na galeria, que saiam daqui entusiasmados e que em cada um de vocês haja um futuro professor.